Olá, meu nome é Lilian, eu sou a criadora da página Vozes Proféticas, voltada para o Ministério Profético, que é o meu chamado, né? Eu saúdo com a paz do Senhor Jesus os irmãos e as irmãs que estão em comunhão com Cristo e com a Igreja de Cristo. O intuito dessa página é chamar ao arrependimento a Igreja de Jesus Cristo, trazer consolo, edificação, chamar o povo à sensatez, a voltarmos ao verdadeiro evangelho, à sã doutrina como ela é, a integridade das escrituras. E eu comecei agora, essa semana, a estudar a palavra de Deus, no sentido de trazer um estudo aqui sobre o ministério profético no Novo Testamento. E quero compartilhar com vocês este estudo para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Seja bem-vindo a esta página. Você que tem assistido os vídeos, compartilhado ou visto as publicações desta página, você vai perceber que nós compartilhamos tudo que está de acordo com as Escrituras, voltado para o ministério profético. E é por isso que eu estou aqui para compartilhar com você esse estudo em nome do Senhor Jesus. E nós vamos começar aqui em Hebreus, no capítulo 1, a carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Na antiga aliança do Velho Testamento, o Espírito Santo ele não habitava dentro dos crentes, que era o povo de Israel, porque Jesus não tinha vindo ainda. Então o Espírito Santo agia de forma externa, pontual e temporária, para capacitar determinados indivíduos, como profetas, juízes, líderes ou outros, para uma missão específica. Como nós vemos aqui em Juízes, no capítulo 6, versículo 34. Se você tiver uma Bíblia e quiser abrir, fique à vontade. Se você não tem uma Bíblia aí perto para abrir, acompanhe por aqui mesmo. Seja bem-vindo à nossa página. Seja bem-vindo em assistir esse vídeo. Juízes capítulo 6, versículo 34. Diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Então, o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Revestiu, era um momento de revestimento ali, mas era só aquele momento, né? Uma capacitação externa, né? De forma externa para um fim específico. Para ele tocar a trombeta, e os abiesritas se juntaram após dele. Então era um fim específico. O Espírito Santo se apoderava das pessoas para um fim específico, como aconteceu com Sansão,
mas não podia morar dentro das pessoas, porque Jesus não tinha entregue a sua vida ainda na cruz, porque a situação às vezes era emergente. Havia uma situação emergente de guerra, de conflitos, decisões a serem tomadas. Então, o Espírito Santo vinha de forma temporária sobre aquelas pessoas, não permanente. Mas após Jesus entregar a sua vida na cruz, e ao terceiro dia, no terceiro dia ele ressurgir, ele inaugurou um novo tempo, o tempo da graça. E ele nos salvou e salva todo aquele que nele crê, se arrepende dos seus pecados e o confessa como único e suficiente Salvador. Então, ele nos transformou em templos do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo ele não vem ele não vem de forma temporária, mas ele está em nós. Ele habita em nós. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, nós vemos isso, essa verdade. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Ouça o barulho da página das Escrituras, da Bíblia, né? 1 Coríntios 3, 16. Assim, não sabeis, o apóstolo Paulo, né, escreveu, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, somos santuários de Deus e o Espírito de Deus habita agora nos cristãos no Novo Testamento, nos crentes do Novo Testamento, da Nova Aliança, da graça. E o Espírito Santo, ele nos capacita. Não é mais temporário, é algo de dentro para fora, é uma manifestação que se dá de dentro para fora. O Espírito Santo, ele nos capacita a exercer os nossos dons e os nossos ministérios. De dentro para fora, como eu disse. Não mais temporário, mas potencializa dentro de nós os nossos dons, nos capacita, nos dá poder e autoridade para exercer os nossos dons e os ministérios correspondentes aos dons. Porém, alguns líderes de segmentos de igrejas tradicionais, ou reformada, como você quer chamar, ou puritanos, creem que os dons e ministérios não vigoram mais em nossos dias, ficando esses dons e ministérios restritos ao templo da igreja do primeiro século. Então, muitas pessoas usam desse texto que nós lemos em Hebreus, no capítulo 1, da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, que havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Isso quer dizer, segundo eles entendem que não existe mais o ministério profético, porque agora Deus só fala através do Filho, sem o ministério profético, que ele foi abolido, ele foi banido da nova aliança. Mas o texto continua: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus, o herdeiro de todas as coisas. Aquele que herdou
como filho, gera filhos e deixa uma herança para esses filhos. Aqui, a exegese desse texto nos mostra que agora é de uma forma diferente. Esse ministério é uma herança, assim como todos os outros. É uma herança deixada para os filhos. Então, é um novo tempo que se inaugura para o ministério profético via Cristo, através de Cristo, por meio de Cristo. Ele toma um novo sentido, cuja essência é a pessoa de Jesus Cristo. Não é uma abolição do ministério profético, mas, na verdade, é a manifestação da essência do ministério profético. Porque antigamente os profetas não tinham o Espírito dentro de si, eles não tinham a salvação, eles não tinham Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Então, o ministério profético do Antigo Testamento, Deus vinha e capacitava aqueles profetas. Muitas vezes, muitos ouviam a voz audível, como Moisés, a voz audível, externa, mas eles não poderiam ouvir a voz de Deus mediante o Espírito Santo dentro de si. Então, agora, o ministério profético, ele tem uma nova roupagem, a roupagem da graça, cuja essência é Cristo. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre um profeta e de forma externa, como eu já mencionei aqui, e o capacitava para trazer uma profecia específica para aquele momento que o povo estava vivendo, mas não tinha Cristo. Então, se usava um profeta aqui, outro profeta ali, mas não tinha a essência da voz de Cristo, da pessoa de Cristo. A exegese desse texto é esta. Então, alguns líderes usam esse texto bíblico para dizerem que o ministério profético foi abolido, ficou restrito à igreja do primeiro século. E isso não é verdade. Nós temos as confirmações das Escrituras que os ministérios, assim como o ministério profético e os dons que o acompanham, assim como os demais ministérios e dons, não foram extintos agora, nesse tempo, não ficaram restritos à igreja do primeiro século. Em Efésios, um texto tão conhecido, Efésios no capítulo 4, 7 a 13, deixa eu ver se é isso mesmo. 4, isso mesmo. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Cada um de nós é todos os que leem. Não era restrito a só aquelas pessoas. Se fosse assim, todo o contexto bíblico, todas as escrituras do Novo Testamento se restringiria só àquelas pessoas. Não, nós inclui todos os filhos de Deus, todos aqueles que nasceram de novo, que creram em Jesus Cristo para serem salvos. E a graça foi concedida a cada um de nós. Nós estamos no tempo da graça, segundo a proporção do dom de Cristo. Não tem nada aqui alterado, nada que indique que os dons ficaram só para aquele tempo, naquele período. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, Jesus levou cativo o cativeiro. E o que ele fez? Ele concedeu dons aos homens. Ele inaugura um novo tempo
porque aquelas pessoas, elas estavam cativas. Então ele inaugura um novo tempo, ele levou o cativo, o cativeiro, ele pega toda a condição que havia no Antigo Testamento, tudo aquilo que era cativeiro, ele leva, ele pega para si. Tudo aquilo que impedia que o Espírito Santo agisse de dentro para fora dos homens. Ele levou tudo sobre si, nos dando liberdade para exercer os nossos dons e ministérios. Concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia também descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, tudo que precisava ser enchido, a inauguração de um novo reino. Ele mesmo, esse que levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas, tem uma finalidade. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Se o corpo de Cristo ele é ativo nos nossos dias, dizer que os ministérios e os dons foram extintos ou se restringiam só à igreja primitiva é negar que existe um corpo de Cristo aqui na terra. A igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. E se este corpo existe, ele precisa de um funcionamento, uma forma de se mover, de trabalhar. Entende? É o mesmo que negar que não tem um corpo aqui. Ele mesmo concedeu para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Qual a finalidade dos ministérios e dons? Até que todos cheguemos. A finalidade. Até que todos cheguemos. Primeiro, a unidade da fé. Ué. Sem o exercício desses dons e ministérios, como chegaremos à unidade da fé? Embora hoje cada um prega o que quer, cada um prega o que acha, mas existe uma fé. E esta fé, ela é única. É a fé que nós recebemos quando cremos em Jesus e ela não mudou. Ela cresce. Ela nos conduz a um amadurecimento espiritual. Ela tem essa finalidade de nos conduzir ao amadurecimento espiritual, nos fazer crescer na graça e no conhecimento. Mas ela é a mesma fé. E ela tem uma linguagem só, uma linguagem única. Né? Não existe várias fés. Nem existe esse plural, né? Não existe várias fés, há uma só fé. E esta fé é a mesma que nós recebemos quando cremos em Jesus. E ela precisa se desenvolver. A igreja no Brasil, em várias partes do mundo, está doente, porque falta a unidade na fé, falta crescer na unidade dessa fé, como inteireza de fé, como ela é.
né? Ninguém pode dizer eu creio de um jeito, eu creio de outro, entende? Então, os ministérios, eles têm um objetivo, os dons, eles têm um objetivo, potencializar, fazer com que o corpo se movimente, senão o corpo ficaria paralisado. Isso não mudou, isso não ficou restrito à igreja primitiva, não ficou restrito à igreja do primeiro século. Ele mesmo concedeu, o próprio Jesus concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com a finalidade do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí eles dizem, mas já está tudo escrito aqui, já está tudo escrito, então nós não precisamos mais desses ministérios. Então fica quieto, só leia, não ensine nada, não pregue nada, só leia as cartas e pronto, fecha. Só leia os evangelhos e fecha. Porque se você pregar, você já está exercendo um dom. Se você ensinar, você já está exercendo um ministério. Entende? Não tem como negar isso, só não tem o título. Não tem o título, mas está exercendo a função do título. Essa que é a prova, está ensinando, ainda que errado, está exercendo a função do título. Né? Claro que quem ensina errado, diferente da fé, que é única, vai colher por causa do seu erro de ensinar errado. Heresia é um pecado grave. Ensinar heresia é um pecado grave contra Deus e contra a Igreja de Cristo. Ensinar heresia é ferir a comunhão, e isso tem consequências. Fica esse alerta profético aqui. Então, os dons, eles têm essa finalidade, os ministérios, eles têm essa finalidade. Em Romanos, eu não vou abrir aqui, mas se você é estudioso das Escrituras, leia 1 Coríntios capítulo 12. Ali fala do movimento do corpo. Vamos ler lá, uma parte aqui. 1 Coríntios capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não, aqueles irmãos lá, eles não podiam ser ignorantes, mas nós podemos ser ignorantes? Não. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Olha aqui. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos. Olha aqui. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo Espírito, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo, olha o corpo em movimento. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Isso não mudou. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Olha aqui. Mudou? Então hoje não tem mais nada disso e não há um fim proveitoso. Não tem que existir. Porque a um é dada mediante o Espírito. Não é foi dado, é dado mediante o Espírito.
a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito os dons de curar, operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade para interpretá-las, no caso, se houvesse alguma pessoa que falasse em outra língua, língua das nações, havia necessidade de exercer o dom de interpretação de língua, é que a pessoa jamais estudou, mas o Espírito Santo a capacitando e dando esse dom. É disso que está falando. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Nada mudou. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também, com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, o Espírito Santo, quando nós cremos. Em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado beber de um só Espírito, tanto eles como nós. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Mudou isso, irmãos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Está falando do corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como melhor lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Membros. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Ó, o corpo em movimento. O corpo tem que ter dons, tem que ter ministério, tem que ter operações. Senão ele deixa de se movimentar, ele não é um corpo. Ou é um corpo doente, paralítico, tetraplégico. Entende? Não pode os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de ti. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Entende? Cada um usado de uma forma. É isso que está dizendo, que há dons, há um movimento no corpo, há ministérios. Isso não mudou. Entende? E em Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículo 29, diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Dons e vocação ministerial são irrevogáveis. Essa carta, se você ler todo o contexto, está falando a respeito dos judeus, do povo de Israel, que no futuro vai haver um remanescente que vai evangelizar quando a igreja for arrebatada, vai evangelizar aqui no mundo os judeus, as pessoas que ficaram aqui. Então, o chamado, eles foram os primeiros a serem chamados, o povo de Israel. Só que eles não cumpriram o chamado. Só como que os dons e a vocação são irrevogáveis, no futuro, um grupo vai ser separado para exercer o chamado, porque os dons e a vocação são irrevogáveis. Aqui está falando de dons espirituais e vocação ministerial. A eles foi confiado primeiro os dons e a vocação, mas eles não receberam a herança do herdeiro de todas as coisas. Essa herança foi passada para nós. É isso que
está dizendo lá em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículos 1 e 2, quando se refere a Jesus como herdeiro de todas as coisas. Como herdeiro de todas as coisas, ele subiu ao alto, ele levou cativos ao cativeiro, subiu ao alto e deu dons aos homens. Então não foi revogado o ministério profético. Qual a finalidade do ministério, então? É promover a unidade de todos os ministérios e dons, promover a unidade da fé. Efésios capítulo 4, versículo 5. Vamos voltar lá. Diz assim: ele mesmo, versículo 11, 4:11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, ó, a finalidade. Qual a finalidade desse aperfeiçoamento? Qual a finalidade? Desempenhar o seu serviço. Com vistas ao aperfeiçoamento, aperfeiçoar, para que desempenhemos o nosso serviço. Isso não mudou. Para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Todos falando. Em 1 Coríntios 1:10, o apóstolo Paulo diz que nós devemos falar uma única linguagem. Vamos ler lá? Depois a gente volta aqui. 1 Coríntios 1:10. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, na mesma fé, na única linguagem de fé. Não estamos falando de fé no sentido de declarar, no sentido positivista que a igreja tem disseminado por aí, grande parte da igreja. Estamos falando da fé no que está escrito e na vivência do que está escrito. Estamos falando sobre o crescimento na fé, na maturidade espiritual, de fé em fé. É essa fé. E ela tem uma linguagem só, a linguagem bíblica, a linguagem das escrituras como elas são. Uma única fé. É o que eu estou fazendo aqui hoje, te chamando a viver a única fé. Que é a verdade absoluta que emana da pessoa de Cristo, dos seus ensinos, dos ensinos dos apóstolos, a unidade na fé, a mesma linguagem bíblica. Vamos continuar aqui? Todos cheguemos à unidade da fé e também do pleno conhecimento do Filho de Deus. O que é o pleno conhecimento? Primeiro, uma única linguagem bíblica. Segundo, olha aqui as finalidades, né? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Ah, não tem mais serviço hoje em dia, não tem mais dom, não tem mais nada. Tem sim. Desempenho do serviço, nós precisamos, para desempenhar o nosso serviço, nós precisamos ter dons e ministérios na igreja. Para sermos aperfeiçoados na santidade que emana da pessoa de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, a única linguagem
bíblica, cristocêntrica, pleno conhecimento do Filho de Deus. Que é o pleno conhecimento do Filho de Deus. Aqui cita Jesus como filho. O pleno conhecimento do Filho de Deus, à medida que nós vamos conhecendo Jesus como filho perfeito, obediente, sujeito, nós vamos entendendo que como filhos nós temos que receber dele essa semelhança de sujeição, de obediência, de submissão, de negarmos a nós mesmos como filhos, ir após ele, negando a nós mesmos, para obedecer a sua palavra, para imitá-lo, para seguir os seus passos como filho, porque como filho em tudo Jesus obedeceu. Então, o pleno conhecimento do filho é imitar Jesus. Para ter o pleno conhecimento do filho, nós temos que imitar Jesus como o filho obediente, o filho sujeito, o filho que carregou a sua cruz e foi até o fim, que negou a si mesmo. Nós vivemos um tempo em que as pessoas querem fazer somente a sua vontade, querem criar os seus impérios, querem conquistar coisas nesta terra e não querem abrir mão de nada por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Não querem negar nada de si, só querem fazer o que querem, não querem abrir mão de nada em detrimento das Escrituras. Somente fazer a sua vontade. E o filho obediente aprende com o filho que foi obediente. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E nós temos que ser obedientes até a morte e morte de cruz, negando-nos a nós mesmos, carregando a nossa cruz, tomando a nossa cruz da obediência e seguindo a Cristo. E também como filhos de Deus. E como filhos de Deus não devemos nos amoldar às paixões que há no mundo. Não é isso que está escrito? Então Jesus como filho, ele nos ensina como viver a nossa filiação. Como conduzirmos como filhos de Deus no mundo de trevas. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Nos ensina a santidade, a obediência, como agradar o Pai. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade. Em Lucas, o capítulo 24, o que é a perfeita varonilidade? Está aqui, ó. Lucas 24, 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles, Jesus já tinha ressuscitado, e 2 discípulos, Jesus já tinha sido crucificado e já tinha ressuscitado. Então, tinha 2, esse relato conta a história real, verdadeira, de 2 discípulos que iam pelo caminho de Emaús. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Eles não reconheceram Jesus. E eles pararam entristecidos.
Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Varão profeta poderoso em obras e palavras. A varonilidade de Cristo é o poder, a autoridade conferida aos seus filhos, que andam na unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho, negando-se a si mesmo, para obedecer e andar em santidade. Essas pessoas recebem autoridade para pregarem, para servirem, através dos seus dons e ministérios. É a capacitação que vem daquele que é poderoso, por meio do Espírito Santo, que é poderoso em palavras, em obras. É a capacitação para o serviço de forma perfeita, de forma excelente, poderosa. É o poder para servir, o poder para desenvolver o seu ministério, o poder e a unção profética, varão profeta poderoso em obras. Aqui fala da unção profética, da capacitação profética sobre aqueles que têm esse chamado e os outros chamados também, para servir no corpo de Cristo. É o poder que emana da pessoa, da varonilidade, fala da força para servir, do ímpeto que vem do céu, que emana da sua pessoa para servirmos com excelência, com poder e com autoridade. Em João, no capítulo 14, como que Jesus fala? Algo assim, e é só restringido aquelas pessoas ali. Não, todas as promessas do Novo Testamento foram para os crentes daquele tempo, daquela época, para a igreja do primeiro século, e se estende até nós hoje. João 14, 12. Em verdade vos digo. Olha, quando Jesus ele fala em verdade, ele está confirmando que é uma verdade absoluta e toda a sua palavra é em verdade e em verdade. Mas ele repete 2 vezes, porque não pode mudar a sua verdade. A sua verdade não muda independente do tempo, independente da época, independente do século, não muda, ela permanece em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Aquele que crê em mim, porque eu vou para junto do Pai. Eu criei em Jesus, você não creu em Jesus? Você que é irmão em Cristo meu, que está assistindo esse vídeo agora e está ouvindo esse estudo, crê em mim em todos os tempos, em todas as épocas, fará obras maiores. Não tem nada estático aqui, nada. Essas pessoas não deveriam nem pregar, não é mesmo? Porque era só ler, abrir e ler. Fará obras maiores. E nos últimos tempos, antes de Jesus voltar, a igreja de Jesus Cristo, aquela que é comprometida com a verdadeira fé, a unidade da fé, do pleno conhecimento do
filho, porque o obedece, receberá essa capacitação que traz a identidade da perfeita varonilidade de Cristo. Este poder para evangelizar e para fazer as obras maiores que ele nos delegou. Levante-se, igreja fiel de Jesus Cristo, para aprender dele e andar com ele da forma que ele exige, segundo as Escrituras. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E por fim, à medida, até que todos cheguemos também à medida da estatura da plenitude de Cristo. À medida da estatura da plenitude de Cristo, do conhecimento de Cristo. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O que é a medida da estatura da plenitude, ou pleno conhecimento de Cristo? É ter em você, ter em mim, porções de Jesus. Nas ações, nas palavras. Nunca poderemos ser essencialmente como Jesus. Ele, como diz aquele louvor, incomparável, Senhor, tu és. Ele é incomparável. Mas nós podemos ter uma medida da estatura do pleno conhecimento de Cristo. Nós podemos ter uma medida. Aquele que enche tudo em todos, como nós lemos, nós podemos alcançar nesse encher uma medida. E dentro do que nós alcançamos, ela ser plena. Essa medida de Cristo em nós. Sua semelhança. Imitarmos a Cristo. Né? Parecermos com Ele. Não é normal, irmãos, um cristão não se parecer em nada com Jesus. Em nada. Em nada se parece com Jesus. Há uma medida de Cristo, segundo o que nós já alcançamos. Cada um de nós, cristãos, temos, segundo o que já alcançamos, há uma medida a ser depositada em nós da estatura do pleno conhecimento de Cristo. É pleno até onde você alcançou dentro desta medida, onde nós alcançamos dentro dessa medida. E ela precisa ser cada vez mais cheia e se enchendo dessa plenitude cada vez mais, até que nós não sejamos mais aqui nada, estejamos com Ele para sempre. Esta é a finalidade dos ministérios e não mudou. Essas pessoas, então, elas precisam entender que os ministérios eles têm uma finalidade que alcançou até os dias de hoje. Torno a dizer, essas pessoas que dizem que cessou o ministério profético e os dons cessaram, isso se chama cessacionalista. Cessou. Cessou o batismo no Espírito Santo? Cessou, não tem mais, não tem apóstolo porque a igreja não quer andar em unidade de fé. Por isso que não tem apóstolo. Cada um constrói o seu reininho. Irmãos, falar sobre Bíblia exige temor a Deus. Né?
toda a esfera de cativeiro Jesus levou. Toda a esfera de cativeiro. Isso é profundo, mas eu não vou falar sobre isso. Ele levou o meu cativeiro e o seu também. Mas o povo de Deus está escravo, escravo de concepções, escravo de heresias, escravo de denominações, escravo, tem muita escravidão por aí, e Jesus fez tanto por nós. Eu espero que você continue aqui comigo nesses vídeos, para a glória do nome de Cristo. Essa é a primeira parte, é uma introdução, na verdade, porque nós vamos falar mais sobre o ministério profético no Novo Testamento, mas precisava ficar bem firme. É como mulher pastora não tem. Mulher pastora não tem, mas a mulher pode pregar debaixo de uma autoridade. De um homem ungido por Deus. Amém? Que o Senhor possa te abençoar através desse estudo que nós começamos. Eu te agradeço por assistir esse vídeo. Peço que se inscreva nesta página e deixe o seu like e compartilhe com alguns irmãos se você quiser. Porque nós não estamos procurando isso, nós estamos procurando aqui. Quando eu digo nós, porque eu não estou aqui sozinho, o Espírito Santo está aqui comigo, né? Nós estamos procurando falar a verdade que emana das Escrituras e trazer clareza de entendimento sobre o que é o ministério profético nos nossos dias. Um abraço em todos e até mais.